nossa leitura bíblica servirá de base para o sermão, vamos encontrá-la no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, eis-me aqui, Senhor, por intermédio do Teu Filho, invocar, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Sim. Abra, ó Pai, os nossos entendimentos, desvenda os nossos olhos para que possamos receber e entender a Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Tudo isso nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Deus por nos conceder mais um dia. Já disseram que não devo agradecer ao pastor, mas eu tenho que agradecer, porque esse lugar não é meu. Quero agradecer também a sua reverendíssima, o senhor reverendo pastor Helder, por me ceder esse lugar tão divino. Bom, vamos partilhar então em poucos minutos o tema. O tema da mensagem é a encarnação do Filho. O que é encarnação? A encarnação é o ato de Jesus vir ao mundo assumindo a natureza humana. Por quê? Por que ele veio dessa forma? Para nos salvar. Isso para cumprir um plano que era de Deus, que é para a salvação dos nossos pecados. Agora, para vermos qual é esse plano de Deus, por favor, vamos ler Gálatas 4, versículos 4 e 5. Se alguém puder ler, por favor. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Obrigada, senhor pastor. Então, ele vem com uma missão. Vem com uma missão. E essa missão é tão dolorosa, porque requer
iria requerer um corpo físico. Então ele encarnou e se tornou como um de nós, se fez homem. Quer dizer que se Jesus não encarnasse, se Jesus não se manifestasse de uma forma com a natureza humana, então seria impossível Jesus ser crucificado. Seria impossível Jesus morrer numa cruz. E essa era a missão que ele trouxe. Agora voltamos aqui ao texto. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Se nós formos verificar no dicionário, verbo aqui quer dizer, verbo pode-se traduzir por palavra. Então vamos só ver esse início, quer dizer, a forma como o apóstolo João apresenta Jesus é tão divina, é tão gloriosa, é uma forma tão bela dele apresentar Jesus, porque ele diz: no princípio era o Verbo. Quer dizer que Jesus era a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio, a palavra, que é Jesus, estava com Deus. E ele era Deus. Vê como é que o apóstolo João nos apresenta Jesus. E agora vê como é que ele se esvazia. Como é que ele vem? Ele vem como um embrião que é colocado no ventre de Maria, de uma forma sobrenatural, porque aí não houve participação genética da mulher e do homem. É uma forma sobrenatural que ele veio ao mundo. Mas ele veio ao mundo, desenvolveu-se no ventre de uma mulher, nasceu como qualquer um de nós, sofreu as mesmas dores que nós. Isso é divino. Então aí mostra uma característica de Jesus: a humildade. Ele veio e nasceu num lugar humilde. E nós somos cristãos. Às vezes somos muito arrogantes. Às vezes nos rimos daqueles que não têm, ao invés de ajudar. Veja como é que o nosso Salvador veio ao mundo. E aqui João nos diz que ele era Deus. E aqui entramos num mistério que caracteriza os cristãos, o mistério da Trindade. Meus irmãos, nem eu, para entender o mistério da Trindade, não sob o ponto de vista intelectual, não sob o ponto de vista, sei lá, de quê? De inteligência, de quê? Mas é algo com fé. Porque como é que nós vamos entender? Porque o nosso Deus se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é uma discussão que não acaba. Muita gente não acredita, mas como é possível isso? Mas ele estava lá no princípio. Isso nos lembra a Gênesis. Isso quer dizer que nosso Jesus, que nasceu de uma virgem, no princípio, quando Deus começou, ele já estava lá. Olha o mistério que está aqui, meus irmãos. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que veio em forma de um bebê já existia antes. É verdade. E é para ver que essa palavra, esse verbo, Jesus, é poderoso. Porque só ele que transformou água em vinho. Só ele que curou os enfermos.
Só Ele que multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Verdade. Só Ele que andou sobre o mar. Só Ele que ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo. Só Ele mesmo que ressuscitou dos mortos. Para ver que esse nosso verbo, essa palavra, é divina. Porque Ele é o único que pronunciou essa frase. Eu sou. E essa frase é atribuída a quem? A Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Meu Deus. Agora, desses eu sous, Jesus compartilha eu sou conosco. Jesus, quem puder ler, por favor, Mateus 5,14. Por favor, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Palavra. Muito obrigada, irmão Filho. Ele compartilha conosco. Ele primeiro diz, eu sou a luz. Mas depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, qual é a nossa missão? Porque a igreja só brilha quando reflete a luz de Jesus. Então, nós devemos brilhar, não só dentro da igreja, mas nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, na comunidade em que vivemos. Temos que brilhar. Através de nós, as pessoas devem dizer, esse é filho de Deus, esse é cristão. E muitas das vezes, meus irmãos, lamentavelmente, não somos assim. Não somos assim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sentiu as mesmas dores, as mesmas aflições que nós. Sentiu tristeza, sentiu agonia, ira, indignação, fome, frustrações. Por quê? Seus próprios discípulos o abandonaram nos momentos mais difíceis. Seu próprio discípulo o negou. Um dos mais amados, porque haviam 3 aí da elite: Pedro, João e Tiago. E Pedro era o que dizia, não, mestre, ainda que os outros te abandonarem, mas eu nunca te abandonarei. Mas no momento difícil, quando uma criada o identificou, ele disse, não, eu não o conheço. E Pedro negou que conhecia Jesus. Um dos seus discípulos o traiu. E no momento em que ia entregar Jesus, deu-lhe um beijo e lhe chamou mestre. Então, muitas das vezes, na nossa convivência, muitas pessoas nos chamam com carinho e às vezes são as nossas traidoras. Jesus. Mas agora, qual é a beleza? Onde é que está a beleza disso? Isto é o Evangelho. Por um lado, é Deus que promete e cumpre todas as coisas. Por outro lado, somos nós que prometemos e não cumprimos. É verdade. Nós assumimos responsabilidade e na hora não fizemos. E o Evangelho é isso. São boas notícias de Deus, que amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós, para pudéssemos ter a vida eterna. Jesus enfrentou e bebeu o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados.
Mas ele, no momento mais difícil, ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas não se cumpra o que eu quero, mas sim o que tu queres. E é isso que temos que fazer sempre que queremos pedir. Nós podemos pedir coisas a Deus, mas temos que ter em mente que Deus é soberano. Ele nos ouve quando quiser, responde quando quiser, e é o tempo dele. E nós muitas das vezes queremos que ele haja imediatamente. Pai. E assim Jesus se submeteu ao Pai e não desistiu. Porque, meus irmãos, já imaginaram se Jesus desistisse da cruz? O que seria de nós? Não seria. E na cruz, Jesus proferiu as últimas palavras: está consumado. Quer dizer que eu paguei o preço para que eu e o meu irmão pudéssemos ter a vida eterna. Mas desde que obedecêssemos os mandamentos de Deus. E infelizmente é muito difícil. Meus irmãos, muitas das vezes nós nos confrontamos com situações que às vezes negamos o poder de Deus ou a criação de Deus. Mas tem um capítulo em Romanos 1:18, que Deus fala, os irmãos depois podem ler em casa, que Deus fala umas coisas, que Deus fica irado conosco, porque Ele diz que nós às vezes ocultamos a verdade, porque nós vemos as coisas que Ele criou e nós ignoramos. Só que agora Deus está a se revelar. Por quê? Porque os cientistas estão loucos à procura de evidências que contrariam a existência de Deus. Só que quanto mais procuram, acham que não há outra alternativa senão que existe alguém muito inteligente que criou tudo isso. Porque o mundo é muito organizado. Gênesis 1 e 2, capítulo 1, versículo 2. Aqui na Bíblia já dizia que água existe desde o início do universo. E eles primeiro contrariaram, agora viram que é verdade. A Bíblia já nos diz que existia uma só terra, uma porção seca, quando Deus separou os mares, e havia uma porção seca, que depois teve que se separar com o dilúvio. E eles tentavam contrariar, já confirmaram. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem com o pó da terra, eles já confirmaram que o pó da terra é o único pó capaz de fazer o homem. Quer dizer, porque os componentes da terra são todos que estão no corpo do ser humano. Nos outros planetas, os componentes são diferentes. E há uma passagem aqui da Bíblia em Gênesis que me deleita. Há uma passagem que diz: e Eva é a mãe de todos os seres. Vai ser Gênesis 2, né? Parece que foi Adão que fez essa afirmação, que a Eva é a mãe de todos os seres viventes. E recentemente descobriu-se que fizeram uma experiência que eles denominaram Eva mitocondrial. E chegaram à conclusão que todos nós viemos de uma mesma mulher. Então, é algo que me assusta, coisa que está na Bíblia. Quer dizer, se existir controvérsia entre duas afirmações, uma que é dos cientistas, outra que é da Bíblia, duvidem que é do cientista, porque o que está na Bíblia nunca muda. O que os cientistas dizem muda de tempos em tempos. Eu gostaria de partilhar uma frase aqui de um senhor
Ele foi um físico, ganhou o prêmio Nobel em 1927, chama-se Arthur Compton. Os estudiosos já ouviram falar de Compton, foi um físico que verificou qualquer coisa assim dos fótons e dos raios X e gama, a sua relação com a matéria. Ele ganhou o prêmio Nobel. Vejam o que ele disse. Para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Então, meus irmãos, temos que nos preparar, temos que vigiar. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse vento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, Cristo vem. Vigiemos, oremos, Ele vem, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre as nuvens virá, os anjos da glória, mas o dia não sei. Vigiemos e oremos, meus irmãos, porque Jesus voltará. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, mas ele virá. E já não virá como um cordeiro. Ele virá como um leão da tribo de Judá. Verdade. E virá para nos julgar. O tempo de nos prepararmos, o tempo de nos arrependermos, o tempo de nos transformarmos é agora. Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua presença. Ó Senhor, permita, Senhor, que possamos guardar essas palavras e praticá-las. Tudo isso para a glória e honra do teu santo nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim oramos. Amém.